extermínio do PAD antes mesmo dele começar. Encerramento do PAD na raiz. Será que isso é possível? Quando eu posso trancar um processo ou uma sindicância? Esse assunto, ele é campeão de audiência no meu escritório de advocacia e dos profissionais que trabalham nessa área. Por quê? Todos querem saber se é possível e querem saber naturalmente porque seria maravilhoso conseguir esse resultado, porque não colocaria em risco os seus cargos, né, e nem a sua vida funcional. Então, o tema de hoje é sobre as possibilidades do trancamento do processo administrativo disciplinar. Vamos ver como tudo isso funciona na prática. Mas é preciso desde já que você entenda o seguinte: a instauração de um processo administrativo disciplinar pressupõe conhecimento da autoria e da materialidade. A administração pública tem que conhecer, tem que saber sobre autoria e materialidade. Tem que ter indícios veementes dessa autoria e materialidade e que esses indícios, naturalmente, estejam evidenciados quanto ao cometimento de uma falta funcional. Uma falta deve ter sido cometida, mas por quem? Por qualquer pessoa? Não, pelo funcionário público. Deve ser cometida por um determinado servidor, o que indica haver então indícios veementes de materialidade, que é a falta disciplinar em si, e da autoria. Qual é o funcionário que cometeu essa falta? Tudo isso, ao menos em tese, justifica o nascimento de um processo administrativo disciplinar sem vícios. Presentes esses elementos, resta então demonstrada a justa causa para essa instauração. E caso esses elementos estejam ausentes, o funcionário estaria sendo então acusado ilegalmente, ao arrepio da lei. Então, ele pode e deve requerer na via administrativa ou na via judicial o trancamento desse feito apenador indevido. A instauração do processo indevidamente, como todos os gravames que ele proporciona, é incompatível com as garantias constitucionais e as garantias legais de quem será processado, se não justificado o motivo. Tem que haver um justo motivo para dar início à atividade administrativa sancionatória. Entenda que nem todo desentendimento com o superior hierárquico se traduz em uma ofensa ao princípio da hierarquia. Como também nem toda atitude em tese desidiosa importa em típica violação da norma jurídica ou regulamentar. Em outras palavras, nem tudo que se faz, até que saindo um pouquinho da normalidade, pode ser considerado transgressão disciplinar. A transgressão disciplinar tem que ser tipificada, tem que estar dentro de um enquadramento legal, tem que ser um fato típico, constante em lei. Caso contrário, não há justa causa também para instauração e continuidade de um PAD, de um processo administrativo disciplinar. O PAD segue um caráter participativo, isso é interessante, em que se impõe ouvir a perspectiva do acusado e de seu advogado, no que não se deve recusar, por exemplo, um pedido de uma reunião ou de uma conversa entre a defesa e a presidência para exatamente tentar resolver de uma forma mais amena esses pontos obscuros que causariam o trancamento de um processo ou da exclusão do processo depois de iniciado. Isso já ocorreu na minha carreira. Não é tão simples assim, porque pressupõe ter havido uma falha inicial por parte da comissão processante que não deveria nem sequer ter instaurado a portaria. Mas, dependendo do tipo, do nível de conversa, do grau de persuasão do advogado, isso é possível sim. Eu me lembro de casos em que eu já fui conversar com o presidente com um mandado de segurança pronto e ele leu o
mandado de segurança todo e evitou que eu ingressasse na justiça, porque ele percebeu ali que a justiça iria agasalhar esse pedido porque havia uma falha. Então há interesse também da presidência em não levar adiante um processo natimorto, sabendo que vai nascer morto, ainda mais porque existem os riscos dele ser acusado, inclusive, de ter promovido um processo sem a justa causa, o que poderia se imaginar em forma de vingança ou de algum outro interesse da parte dele. Então, uma exposição oral solicitada pela defesa, ainda que informal, pode ser oportuna para chamar a atenção da comissão ou da unidade processante, especialmente no caso do processo acusatório ser desmembramento da sindicância investigativa que precedeu, na qual se tenham consumados erros de conclusão por parte da autoridade apuradora. Passaram desapercebidos pela unidade ou comissão processante. O Superior Tribunal de Justiça pontificou que configura-se admissível o trancamento do processo administrativo disciplinar em face da manifesta e inequívoca ausência do elemento subjetivo da conduta. O elemento subjetivo da conduta, ou seja, a ausência de dolo ou culpa, o porquê, o que levou ao cometimento dessa infração. O elemento subjetivo do tipo ausência do dolo ou da culpa. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região estipulou que o processo administrativo, além dos princípios consagrados na Constituição Federal, deve obedecer a alguns critérios, merecendo destaque aqueles que impõem que a conduta administrativa deve ser dotada de probidade, de decoro e de boa-fé, exigindo então uma congruência entre o meio e o fim, vedando sanções além das necessárias e por outros interesses, sendo inadmissível a instauração de processo disciplinar quando comprovada a inexistência do fato ou do seu caráter de atipicidade. Obviamente, né? Mas a gente vê isso por aí. Então, temos que viver numa constante batalha, né? Há também julgado da 4ª Região do TRF, no sentido de que a instauração de processo administrativo pressupõe a existência de uma justa causa, consubstanciada, ao menos em tese, em indícios de que tenha o servidor cometido irregularidades no exercício de suas atribuições. Nesse caso, ocorre o trancamento do procedimento administrativo instaurado também por ausência da justa causa. Você quer ver um outro exemplo que ocorre quando os fatos imputados ao funcionário foram negados pelo próprio autor da denúncia, o que não justificaria a instauração de um processo administrativo disciplinar, já que a comissão de sindicância concluiu, no caso concreto, pela inexistência da irregularidade noticiada. Vejamos agora um exemplo inegável, é até técnico, né? Um exemplo inegável de trancamento que dispensa prova dentro do PAD. Isso ocorre sempre que o servidor for absolvido em processo criminal. Mas de que forma? Presta atenção, hein? Absolvido no processo criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Inexistência do fato ou negativa de autoria. Não serve a absolvição por ausência de provas, por insuficiência de provas. Tem que ser por inexistência do fato, não existiu o fato, ou negativa de autoria, não foi essa pessoa que cometeu o fato. Então, nesses casos, resta impossibilitada a instauração do processo administrativo disciplinar pelos mesmos fatos. Agora, presta bastante atenção no que eu vou dizer aqui, ó. É preciso salientar que isso não ocorre, o trancamento do processo não ocorre quanto à existência de falta residual. Essa falta residual que não está compreendida na decisão judiciária, onde resta comprovada a exclusão do funcionário com relação ao crime, ou seja, lá resta somente com relação ao crime. Mas que no desenrolar dos acontecimentos
tenha ele, funcionário, cometido uma infração disciplinar qualquer. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, que acho que é mais simples, né? O funcionário foi acusado de atropelar um pedestre quando dirigia uma viatura do Estado. Ao final da ação penal, ele foi absolvido do crime porque provado que não foi ele quem atropelou a vítima, mas a viatura que ele conduzia no dia dos fatos fora retirada da repartição pública sem autorização. Então, o juízo criminal nada tem a ver com isso, não constou na sentença nada disso, óbvio, né? E aí reside então a falta residual. Essa é a falta residual que não foi e nem deveria ser apreciada pela sentença criminal, mas que tipifica uma infração disciplinar. Então, o processo dele vai correr e, nesse caso, ele responde por essa falta residual. Não se esqueça nunca que a instauração de um processo administrativo disciplinar ou uma sindicância administrativa disciplinar punitiva pressupõe sempre justa causa. Sem a justa causa é trancamento na certa, não tem por onde. Para conseguir o trancamento, você vai procurar um advogado da sua confiança, um profissional que é especializado nessa área. Ele vai conseguir isso ou na via administrativa ou através do Poder Judiciário, evidenciando no pedido judicial que ele vai fazer a ausência desses pressupostos legais. Esses pressupostos que ensejaram o processo administrativo disciplinar, evidenciando todos os vícios. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu vou te pedir uma gentileza. Dá uma curtida no vídeo, dá um like, né, nesse vídeo aí e comenta, faz comentários aí pra gente, porque isso prestigia o nosso vídeo. E o YouTube manda para mais pessoas. Você quer uma dica legal? Se inscreve no nosso canal, clica lá no sininho. Nós colocamos vídeos novos todas as semanas. Então, é interessante você ficar por dentro, né, do que acontece aí na sua profissão. Visite o nosso site www.projudicedefesadisciplinar.com.br. Muita força e energia, um forte abraço e até a próxima oportunidade.